Oi pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Divã Cristão. Seja bem-vindo. Vamos para mais uma reflexão no dia de hoje. Pessoas, eu acredito que você também já tem ouvido, porque eu já ouvi aquela coisa assim, ninguém viu nada, fica quieto, ninguém viu nada. Ou então, o que os olhos não vê, o coração não sente. Ou então, aquele segredo eu vou levar comigo pro túmulo, que ninguém sabe de nada. E a pessoa esquece que Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Aquilo que você não vê, Deus viu. Aquilo que você não sabe, Deus já sabe. Né? Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Tudo está nu e patente aos olhos de Deus. Então, pessoas, é isso que acontece. Então, de Deus, ninguém esconde nada. E hoje nós vamos falar de um homem chamado Acã. Esse homem era um guerreiro. Ele fazia parte do exército lá de Israel, cujo líder era Josué. E ele fazia parte desse grupo, desse exército. Veio a primeira batalha, Deus deu estratégia para Josué para vencer as muralhas de Jericó. E eles seguiram a estratégia que Deus deu e venceram aquela batalha. Porém, Deus tinha dado uma ordem naquela batalha. Falou, olha, é o seguinte, dessa cidade de Jericó, ninguém pega nada para si. Porque havia um costume do despojo, né? Deus já avisou, não pegue nada para si, porque tudo que há nessa cidade é anátema. A única coisa que é para separar dessa cidade é Raabe e a sua família. Porque Raabe acolheu os espias e teve misericórdia deles e pediu misericórdia por ela e pela família dela. E Deus falou, guarda Raabe e a família. Mas de resto era para destruir tudo, aniquilar tudo. Por quê? Porque era anátema. E Deus falou, guardai-vos do anátema, porque tudo que há nessa cidade é anátema. E se alguém tomar alguma coisa dessa cidade, o arraial vai ser maldito. O arraial de Israel vai se tornar maldito. Porque eu estou dizendo isso. Isso está em Josué, capítulo 6, versículo 18. Né? E aí, pessoas, eles foram lá, venceu a batalha, foi lindo, foi sobrenatural, as muralhas caíram. Porém, esse homem chamado Acã, ele pegou uma capa, pegou ouro, pegou prata, pegou algumas coisas lá para ele, no escondido. Ninguém viu. E o que ele fez? Pegou, escondeu debaixo da tenda e ficou quietinho. Só que até então, ninguém sabia de nada, estava tudo bem, estava tudo certo. E aí veio uma outra batalha, uma batalha contra a cidade de Ai, que era uma cidade pequena. Tanto que Josué falou, 3.000 homens é o suficiente, vamos vencer rapidinho, vai resolver rápido. Porém, pessoas, eles foram para essa batalha. Só que os exércitos de Israel voltou envergonhado. Voltaram feridos e envergonhados. Por quê? Tiveram que virar as costas para os inimigos, sair fugido dos inimigos. Isso era uma vergonha. Mas por que aconteceu tudo isso? Porque Acã, que fazia parte daquele coletivo, daquele exército, ele desobedeceu a ordenança de Deus. Ele tomou do anátema. Ele ocultou, ele fez, ninguém viu, mas Deus viu. E ele escondeu. E por causa da atitude de um homem, um exército foi envergonhado e ferido. Veja bem. Pessoas, assim existem muitas coisas que estão em oculto, que são anátema, que são pecado, que são transgressões, que está oculto das pessoas, mas não está oculto de Deus. Ninguém do exército sabia que tinha acontecido isso, mas Deus sabia. E a maldição entrou. A porta abriu e a maldição entrou. E ali a mão de Deus não estava mais com o exército. Entende? Então veja, por causa de uma pessoa, todo o exército estava sofrendo a consequência do erro de uma pessoa. O exército foi envergonhado e ferido por causa de uma pessoa. É triste, né? Veja, às vezes a pessoa está sofrendo.
Não é porque ela errou, porque ela que está fazendo o que é errado, porque Josué estava fazendo o que é certo. Mas porque ela faz parte de um grupo. Esse grupo pode ser um exército, este grupo pode ser de uma igreja, de uma congregação, esse grupo pode ser o lar, sua casa, pode ser uma empresa. Mas tem alguém ali que é rebelde, que é desobediente. E está abrindo a porta para quê? Para a maldição entrar, para o anátema entrar. Mas ela faz parte daquele coletivo. E aí a consequência vem para quem? Vem para todos. As coisas não andam para frente. Aí tem perdas. Tem vergonhas. As coisas não dão certo. Aí, pessoas, o que aconteceu? Josué rasgou as vestes e chorou e clamou a Deus. Deus, o Senhor nos deu uma vitória sobrenatural ali, uma cidadezinha tão pequena, por que estamos sendo envergonhados? E Deus pegou e falou com Josué. Josué, se coloca de pé. Você é o líder. O líder tem que estar de pé para poder direcionar aqueles que estão caídos. O líder não pode ficar prostrado, o líder tem que estar de pé. E é o seguinte, Josué, o anátema entrou. Alguém roubou, furtou, mentiu e escondeu. Entrou o anátema. A minha mão não está com vocês. Tem que tirar o anátema do meio de vocês. E Josué se levantou, pegou soldado por soldado, foi investigar soldado por soldado para perguntar, gente, quem é que cometeu o erro? Quem é que fez a coisa errada? Eu preciso saber, eu preciso colocar a casa em ordem. Enquanto o Josué estava investigando soldado por soldado, Acã poderia falar assim, não, Josué, fui eu. Eu errei, eu não aguentei, eu cobicei, eu desejei, eu tomei. Não precisa fadigar meus irmãos, não. Vamos resolver isso logo. O problema fui eu mesmo, fui eu que cometi o erro. Não. O que ele fez? Acã ficou, ó, boquinha fechada, observando tudo. Ah, vamos ver se eu me safo dessa situação. Vamos ver se o Josué cansa e eu me safo dessa situação. Veja, pessoas, às vezes, o que acontece? Estamos sendo envergonhados, as coisas não estão dando certo por causa da rebeldia de alguém, da desobediência de alguém. Sendo que em Isaías 43 fala que envergonhados e confundidos serão todos que se levantarem contra ti, se tornar-se-ão em nada. Mas espera aí, mas por que ele estava sendo envergonhado? Tinha anátema, tinha pecado, tinha transgressão. A mão de Deus não podia. Tinha desobediência. Aí o que aconteceu? Passou, chegou a vez de Acã. Chegou a vez dele. E quando chegou a vez dele, ele confessou, fui eu. Eu cobicei mesmo, eu errei. Eu fiz tudo isso. Eu não deveria ter feito, eu fiz. E aí veio a sentença. A consequência que o exército passou por causa de Acã, a família de Acã também passou. Porque ali eles estavam debaixo da lei. E a lei era olho por olho, dente por dente. Né? E aí o que aconteceu? Foi Acã, foi a mulher, foi os filhos, foi o gado, foi tudo que ele tinha. Tudo pereceu, tudo foi morto, tudo foi destruído. Veja, pessoas, ele era o cabeça daquela família. Quando o cabeça da família, o homem é o cabeça da mulher, porque a mulher é o vaso mais fraco. Se o homem não tem juízo e perde a cabeça, a família fica descoberta. A casa espiritual fica descoberta. E aí o inimigo encontra espaço para roubar, matar e destruir. Por causa do erro daquele homem que era o cabeça, o chefe daquela família, toda a família pereceu com ele. Toda a família foi destruída com ele. Só que hoje, pessoas, vejam bem, hoje nós estamos debaixo da graça. Graças a Deus, hoje nós estamos debaixo da graça. Entendeu? Hoje, se você errou, se você cometeu algum erro, tem alguma coisa oculta, escondida, confesse primeiro para Deus.
Peça o perdão de Deus. Lá em 1 João 1,9 fala: se confessares os teus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Mas você tem que confessar e se arrepender de todo o seu coração. Porque não adianta confessar e voltar e cometer de novo. Não, tem que confessar e se arrepender de todo o teu coração. Aí Deus é fiel e justo para te perdoar os seus pecados. Então, pessoas, a reflexão de hoje: vamos acertar a nossa casa, a nossa vida. Vamos acertar. Vamos andar no caminho correto. Vamos fazer o que é certo. Vamos andar na obediência. Porque além da gente trazer consequência para nós mesmos com os nossos erros, aqueles que estão em nossa volta, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, todo mundo sofre. Por causa do quê? Da nossa rebeldia, do nosso erro. Então eu deixo essa reflexão para você. Não faça como Acã, não. Vamos fazer diferente. Vamos chegar diante de Deus, pedir perdão para Deus. E se tiver que pedir perdão para a pessoa, chega, fala a verdade. Pague o preço. Mas não deixa que sua casa seja destruída. Não deixa que outros sofram as consequências por causa do seu erro. Ou do meu erro. Seja de quem for. Tá? Eu deixo essa reflexão. Que Deus fale mais ao teu coração, tá bom? Fique com Deus.